Olá, seja bem-vindo ao nosso treinamento do Retaguarda G3S. Na etapa de hoje, a gente vai trabalhar um pouco sobre o agrupamento mercadológico. Essa opção fica na aba Produtos 146. O agrupamento mercadológico pode ser separado em até 5 partes. São elas: segmentos, departamento, seção, grupo é subgrupo. Ok, separei aqui 2 exemplos para ficar bem detalhado. E vai de cada usuário a forma que vai utilizar. Eu criei, por exemplo, segmento geral, departamento geral e as seções eu utilizei para separar, para que fique menor. Então, por exemplo, na seção bebidas eu não quero destinar nenhum grupo e nenhum subgrupo. Então dentro da bebidas eu crio um grupo e dentro do grupo bebidas eu crio um subgrupo também bebidas. Desta forma, aqui eu só estou separando os produtos por bebidas, por salgados, por cigarro. Aqui a gente tem um outro exemplo que é a seção de açougue. Eu posso criar dentro do segmento geral, departamento geral, e seção açougue posso criar aqui dentro a carne de primeira. Dentro do grupo carne de primeira, eu crio os subgrupos suínos e os subgrupos bovinos. E assim também posso fazer a separação de carne de segunda. Aqui eu optei por fazer a mesma separação. Seção açougue grupo carne de primeira e dentro do grupo carne de primeira eu criei essas opções subgrupo e dentro da carne de segunda as mesmas opções. Aqui tem um outro exemplo que a gente pode utilizar, que é separando o nosso comércio em formas de seção. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, eu coloquei o nome do departamento como seção 1, mas eu posso colocar a primeira fileira, fileira 2, algo assim, como se a gente estivesse separando o nosso comércio em partes, em prateleiras, digamos assim. Então eu criei um departamento chamado seção 1. Dentro desse departamento eu criei a seção biscoito salgado, biscoito doce e chocolates. Isso supondo que seja na primeira seção. Na segunda seção poderia criar, por exemplo, produto de higiene pessoal, higiene bucal e outras coisas. Aqui no exemplo, a gente criou a seção 1 com biscoitos salgados. Dentro da seção biscoitos salgados, eu optei por criar o grupos de marcas. Então eu criei Alma Chips, Piraquê e Clube Social, por exemplo, para biscoitos salgados dentro do grupo. Elma Chips. Eu criei o subgrupo chamado Fandangos Ruffles e Doritos, que são salgados da marca Elma Chips. Ok, isso aqui foi uma forma que eu optei para dar como exemplo que a gente pode utilizar o subgrupo. O subgrupo ele serve para quê? Ele serve principalmente para relatórios. Vamos supor que eu queira tirar um relatório de todos os produtos que eu tenho na seção biscoitos salgados. Ou todos os produtos que eu tenho na Elma Chips ou todos os produtos que eu tenho no subgrupo Fandangos. Por exemplo, eu posso designar os nossos relatórios, tá no grupo ou no subgrupo ou na seção e ele vai trazer somente os produtos que estão vinculados nessa seção. Essas seções elas ficam disponíveis dentro do nosso cadastro de produto. Tem as opções lá agrupamento, que é referente ao agrupamento mercadológico do produto que você informa, qual agrupamento do produto pertence. Esse agrupamento também serve para uma outra função que é bastante interessante para quem gosta de utilizar. Eu posso separar, por exemplo, a minha seção biscoito e salgados. Se eu entrar aqui, se eu clicar com o botão direito novo, eu crio um novo. Ok, aí ele já selecionou que a seção é geral e que é o departamento é o seção 1, que é o que eu marquei aqui. Se eu marcar na seção 2, por exemplo, ele puxa a seção 2. Então eu estou utilizando a seção 1 aqui para teste. Então se eu criar, está criando na seção 1. É bom ficar atento a isso daqui, porque isso aqui vai seguindo uma ordem. Então, por exemplo, eu quero criar uma seção salgado dentro da seção salgados, eu tenho que marcar ela antes. Se eu usar na biscoito doce, quando eu clicar em botão direito novo, ele entra na biscoito doce. Então eu tenho que marcar em ordem. Ao chegar no grupo, por exemplo, que eu quero criar para ficar destinado à seção anterior. Ok, isso aqui também serve para essa função, lucratividade ou desconto. Isso é como se fosse uma margem. Se eu quiser trabalhar todos os biscoitos salgados, que é o que eu vou fazer a edição aqui, ó biscoitos salgados e atualizar. Aqui eu coloco, por exemplo, uma porcentagem de margem. Vamos supor que eu queira trabalhar todos os produtos com 30%. Eu posso colocar isso daqui 30%, por exemplo, aplicar. Ele vai me fazer uma pergunta para atualizar a porcentagem do grupo. Eu dou um sim, porcentagem do subgrupo sim, que ele vai atualizar todas as aos demais grupos, os segmentos que seria o grupo e o subgrupo que pertence aos biscoitos e salgados,
a mesma lucratividade de 30%. E após fazer isso eu consigo atualizar todos os produtos, preço de venda para a margem que eu estou especificando de 30%. Então se eu fizer isso daqui eu atualizo todos os produtos para essa margem de 30% e ele já atualizou para mim, todos os agrupamentos, para 30%. Ok, isso aqui serve também para um controle de margem de lucro em cima dos produtos, então eu posso utilizar esse agrupamento também com essa função, além dos relatórios, conforme eu tinha explicado anteriormente. É bem simples, bem objetiva essa tela, mas de bastante importância para quem quer trabalhar com margem fixa sobre a seção. Ok. Esse foi o nosso treinamento sobre agrupamento mercadológico. Obrigado por assistir.